Gravo. Oi. Bom, paz e luz a todos os seres. Obrigado pela companhia. Muito, muito grato por vocês escolherem, né, passar esse tempo comigo e com os mestres do Portal Luz Mahadeva. Hoje acredito que foi uma inspiração de lá para cá. Foi uma inspiração dos mestres. Eu eu gosto muito de dar a aula o poder das perguntas, porque são as perguntas que nos direcionam, são as perguntas que nos colocam no caminho que nós devemos percorrer. Porém, eu estava comentando aqui no começo que muitas pessoas chegam até o Portal Luz Mahadeva, chegam até o Meta Zero, chegaram para a mentoria através da apometria. E hoje eu simplesmente me atentei que não tinha nenhum conteúdo de apometria, o que não me agradou. Falei, cara, a aula O Poder das Perguntas é muito boa, eu encaixo ela em algum momento. Se precisar, eu gravo a aula e dou o link para vocês, não vai ter trabalho nenhum. Mas isso aqui é mais importante. Isso aqui é um conteúdo que muda a vida. As perguntas, saber fazer pergunta, muda a nossa vida também. Mas a apometria não é só um conjunto de técnicas como eu vou apresentar para vocês. A apometria, ela é uma filosofia. Porque quando você acessa essas técnicas, você tem que mudar o teu paradigma. Você é obrigado ou a aceitar o que a apometria te mostra, ou recusar, resistir e viver no teu paradigma e falar assim, ó, não queria ter visto aquilo. Vou ignorar. Porque a apometria, sim, é um conjunto de técnicas. Porém, essas técnicas te mostram o que ninguém te conta. Esse conjunto de técnicas, ele vai te falar, ele vai te mostrar o que muita gente interpretou à sua maneira e te convenceu que aquilo era verdade. Então, quando a gente acessa as técnicas da apometria, a gente ganha um certo poder. E aí lembra que poder é eu posso. O que que é o poder que a apometria te dá? O eu posso descobrir, explorar pela minha própria vontade. Eu não preciso mais ficar preso no livro. Eu não preciso mais ficar preso no que o outro fala, no que o André fala. Não. Eu te ensino a técnica. Você pega essa técnica e vai explorar o universo, as dimensões, as multidimensões do seu jeito, da sua maneira. E vai se deparar com as suas verdades. André, que minhas verdades? Como assim? No Caibalion, que é um livro que a gente precisa sempre citar, tem uma lei lá que é a lei da polaridade. E a lei da polaridade diz que o Uno se dividiu e sempre tem dois polos em qualquer circunstância. Só que o polo da verdade não é a mentira, não é a ilusão, não é. A verdade tem dois polos. Tem a verdade absoluta, o que é a verdade, e ele lá no Caibalion diz que a gente não consegue acessar com a consciência presa num aparato humano, e tem a verdade relativa. O que que é essa verdade relativa? É a verdade que a gente consegue alcançar. Eu canalizei hoje, né, gente? Assim, a galera que me conhece percebeu. Fiz muita força para deixar a voz do André, para deixar. Mas enfim, a metáfora que veio hoje foi perfeita. Eu nunca tinha pensado nisso. Foi perfeita. A verdade relativa é um quebra-cabeça. São peças. E você só consegue chegar no outro polo quando você monta esse quebra-cabeça. Só que a gente quer encontrar a verdade, essas verdades
né? A verdade relativa, ou seja, fragmentos do que realmente é o universo, do que realmente é o todo, do que realmente é o Criador ou a mente infinita, nos dogmas, nas doutrinas, nos livros, na filosofia, o que é bom, tá, gente? Eu não desencorajo ninguém a fazer. Vai buscar. Eu sou um alucinado. Eu leio, eu escuto palestra o dia inteiro. Tem um cara falando alguma loucura, eu vou atrás para ouvir o que o cara tá falando, para ver se faz sentido na minha cabeça. Não tô desencorajando vocês fazerem nada disso. Só tô dizendo que com a técnica certa você testa, você vê, você pergunta. E aí você pergunta no tete a tete, assim, ó. E aí, tu que tem mais consciência do que eu, tu vira para ele e fala assim, ô mestre, eu te honro, né, com todo respeito. Tu pode me ajudar aqui a entender uns movimentos do mundo aqui que eu não tô conseguindo? E aí, com o maior carinho do mundo, ele fala assim, é claro, vai sentar do teu lado a noite toda e vai te ensinar, e de repente você acorda mais inteligente. Fala, porra, eu fui dormir e não sabia disso. Eu acordei. Como assim? Gente, aconteceu comigo agora. Em 2 minutos atrás, aconteceu comigo. Eu não tinha uma informação, eu acabei de ter. Será que o André é genial nesse nível? Será que o André Maurati de Azevedo, um ego que está encarnado, é tão genial que ele. Cara, assim, eu acredito na nossa consciência, mas eu acredito nas influências, eu acredito na inspiração. E aí, a imagem correta vem na tua mente. A metáfora para o teu inconsciente entender vem. A história começa a vir, mas você precisa ir lá buscar. Então, hoje, isso foi só uma introdução. Hoje, o tema é o poder da apometria. Apometria. Apometria vem do latim apo, além de, meta zero, né? Meta zero é além do zero. Metamorfose, além da transformação, da mudança. Metacognição, além da cognição. Meta é a mesma coisa que apo. Podia ser metametria, podia. Então, meta e apo, eles têm uma mesma conotação, além de, tá? O que está além. Então, existe a cognição e existe a metacognição. Existe a linguagem, existe a metalinguagem. Existe, eu estou tentando lembrar do científico lá, cara, eu adoro ler. Meta-análise. Tem as análises, tem os estudos científicos e tem a meta-análise, que é além da análise. O que que a meta-análise faz? Pega várias análises sobre aquele conteúdo e faz um estudo de todas as análises, além da análise. A apometria é isso, além de metria, medida, metro, medida. André, que medida? Física, o que a gente consegue medir. Então, a apometria vai além de tudo que a gente consegue medir, de tudo que a gente consegue tocar, de tudo que a gente consegue perceber com os nossos sentidos. A apometria, a gente usa os sentidos para interpretar nessa realidade. Porém, a gente vai para além dos sentidos. Então, anota aí se você quiser. Apo, além de, metria, metro, medida. Então, além da medida. Apometria é um conjunto de técnicas que te levam além da medida, além da percepção desta realidade material. Você abre o teu campo perceptivo para perceber outras dimensões, para perceber outros movimentos em outras realidades. Foi? Deixa eu passar aqui. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o nosso pensamento, as nossas emoções, elas não vibram na realidade material. André, mas isso é meio óbvio, né? Será? Sabe o óbvio que precisa ser dito? Pega, pensa aí num castelo. Agora mete a mão no teu castelo e me mostra. Você tá sentindo raiva? Pega a raiva e me dá 2 quilos da tua raiva. Ou então me vê 50 centímetros da tua alegria.
O pensamento, as emoções também não estão nessa dimensão, percebe? Percebe que se eu pegar o meu cérebro físico, e aí vocês vão entender o porquê que eu falo cérebro físico depois, lá no final, porque a gente tem outros tipos de movimentos energéticos, mas se eu pegar o meu cérebro físico, cara, na neurociência a gente vê o eletrocefalograma sendo feito, a gente vê que são reações neuroquímicas. Reações. O cérebro reage ao pensamento. Não é o cérebro que gera o pensamento. Cara, isso é muito louco. Eu sou apaixonado por neurociência, porque a neurociência fala difícil pra cacete, mas ela diz o que a gente conversa aqui. É porque as pessoas não conseguem ler e entender aquilo ali. Mas tá lá. O cérebro reage aos pensamentos. Então, onde está o pensamento? Aonde está essa tal de psique que Freud chama, que os gregos chamavam, né? Psique. O que é psique? Aonde está? Então, a primeira constatação que a gente tem que fazer é: os meus pensamentos não estão nessa realidade e as minhas emoções também não estão nessa realidade. Logo, na filosofia ou nos estudos da psicologia, a neurociência não fala muito isso, não. Eles vão dar um nome para isso aí de metafísica. Então, a metafísica de Aristóteles, a metafísica fala sobre o que é além do físico. Então, aí já é um indicador para gente. A gente já tem um indicador. Calma aí, então, a apometria além da medida, eu também vou captar pensamentos, sim. Vou captar emoções, sim. E é através dos pensamentos e das emoções que você vai aprender as técnicas de apometria. E a primeira, você vai aprender a se proteger energeticamente. Quem aqui sente o que o outro sente? Quem aqui entra lindo e maravilhoso, linda e maravilhosa dentro de um mercado e sai de lá exausta, porque a atmosfera psíquica do mercado te exauriu? Quem aqui, a mãe tá doente, tá com dor de barriga e você sente dor de barriga, mas não é sua, é da tua mãe? Ou com a mãe ainda é mais difícil, mas com o filho. Teu filho tá com dor nas costas, e de repente você começa com uma dor nas costas. De repente você fica muito irritada no teu dia. E aí depois você descobre que estavam fofocando de você. E aquela energia te afetou. O nosso corpo físico, o nosso cérebro físico, ele é muito curioso. Ele é muito curioso. Ele quer sentir o que o outro sente. O nosso cérebro, ele é um rádio psíquico. Ele capta e emana informações a todo tempo. Então, provavelmente vocês agora estão captando a minha energia, porque aqui eu estou emanando energia. Em outro momento, você está emanando e alguém está captando de você. Então, a gente está eternamente nesse campo eletromagnético. E eletromagnético é exatamente isso. Eletro é o que a gente envia. Magnético é o que a gente atrai. Então é uma força só, tá? Não são duas forças em uma. Mas esse movimento da psique, ela tá toda hora emanando e atraindo, emanando e atraindo. Então, quando eu me conecto com você, eu sinto o que você está sentindo. Eu penso como você está pensando. Não penso os teus pensamentos, mas penso como você está pensando. E aí é por isso que tem ambiente que você se sente bem, tem ambiente que você se sente mal. É por isso que você chega perto de alguém e vai para casa triste. Só que você não faz a relação que aquela pessoa estava triste e você captou as emoções daquela pessoa. Você não faz. Você não consegue distinguir o que que é seu, o que que é do outro. Você está toda hora captando e toda hora emanando. E aí, a apometria ela já vem com uma técnica fenomenal. A apometria, ela já se apresenta falando assim: olha só, eu vou te ensinar a não sentir tanto o que é do outro. Eu vou te ensinar a se proteger dos pensamentos direcionados do outro.
da macumbaria do outro, da oração do outro, do que for. E aí ela vem com uma técnica que são as pirâmides de proteção, os campos energéticos de proteção. Então a gente aprende a fazer técnicas de proteção energética que nos mantém pelo menos mais distante desse processo de sentir o que é do outro, de pensar como o outro, de captar a atmosfera psíquica do ambiente. E como se faz isso, André? Eu não vou entrar muito no conceito do porquê que dá para fazer isso. Isso aí a gente faz no curso, tá? Senão eu preciso de muito tempo para explicar. Mas existe um campo chamado forma-pensamento, onde tudo que você pensa, tudo que você sente, você cria nessa parede multidimensional que fica entre a nossa dimensão e a próxima. Então, tudo que você está pensando está sendo criado ali. Quando a gente entende esse processo, a gente dá comandos pulso eletromagnéticos, junto com o pensamento, né, a imaginação do que eu quero criar. Junto a isso, eu dou comandos verbais. Cara, a gente vai fazer um estudo nas chaves, né, as chaves das escrituras, que isso aqui está em Gênesis, tá? No começo de Gênesis, no primeiro capítulo, ele ensina apometria. Um dia a gente vai descobrir isso. Mas o que que precisa? Precisa de pulso magnético, precisa de verbo, precisa de comando e precisa principalmente de imaginação com sentimento. Como que a gente vai fazer? Você vai dar pulsos de 1 a 7. Então, na apometria, a gente sempre vai trabalhar com pulso. O operador da apometria vai estalar o dedo toda hora. Ó, faz isso, aí dá o comando, estala o dedo. Faz aquilo, dá o comando, estala o dedo. Faz... Então, para criar essa proteção energética, não é diferente. O que que eu vou fazer? Eu vou imaginar uma base quadrada nos meus pés e vou imaginar uma pirâmide se formando. Criando uma pirâmide. Vou falar. Vou verbalizar, criando uma pirâmide de proteção espiritual em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Criando uma pirâmide de alta contenção energética espiritual em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A partir de agora, qualquer processo que você for fazer, qualquer lugar que você for fazer, que você for, cara, faz a pirâmide. André, como que pode ser essa pirâmide? Faz o básico, base quadrada e fecha ela em você. Pode ser dourada, pode ser prateada, pode ser azul, pode ser rosa, tá tudo bem, mas de proteção, dourada e prateada, tá? E aí você vai imaginar que você está protegida, você vai se sentir protegida. André, quanto tempo dura essa pirâmide de proteção? Isso vai depender da tua capacidade psíquica. Quanto mais você treinar, mais tempo ela vai durar. Eu crio pirâmide, sei lá, só quando eu vou na apometria. E a pirâmide que eu crio lá, quando a gente está na apometria em grupo, ela fica comigo um tempão. Mas eu tô há 6 anos treinando criar pirâmide todos os dias. Você, a galera diz, aí assim, eu gosto muito de diferenciar o que que é o conteúdo que o André testou, o que que é o conteúdo que o André viu, o que que é o conteúdo que eu já experienciei e o que que é teoria, o que que está no livro, o que que o outro disse. Tem gente que diz que no começo é bom fazer de 2 em 2 horas, porque aí você vai ganhando prática, você, né, vai. André, posso fazer no meu carro? Pode. Posso fazer na minha moto? Pode. Posso fazer na minha cama? Pode. Posso fazer na minha casa? Pode. Só calma, porque tudo que você criar no universo precisa de energia. Então, se você sair fazendo pirâmide aí, arriscado no final do dia, você está exausta. Então, calma, treina primeiro. Treina. A energia que vai sair para você criar isso é sua. Tudo que você criar vem de você, a energia é sua. Então, a primeira técnica na apometria que a gente aprende é criar campos de proteção. No curso, a gente vai ver que dá para inventar um monte de proteção, dá para fazer um monte de campo, dá para proteger um monte de coisa.
Mas agora, toda vez que você for assistir uma live, toda vez que você for fazer um curso, toda vez que você for em alguma, faz a pirâmide de proteção, criando pirâmide de proteção energética em um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Você vai sair de carro, pirâmide de proteção no carro. Você vai sair de moto, pirâmide de proteção na moto. Você vai numa festa, pirâmide de proteção em mim, pirâmide de proteção no meu marido, pirâmide de proteção no meu filho. André, a gente pode criar pirâmide de proteção para os outros? Pode, pode. Só que pensa nisso, tá? Quando você cria algo, você está despendendo da sua energia. Então, certifique-se que você tem energia para criar tudo que você quer criar. Porque senão você vai botar tudo e vai ficar arriado. André, eu fiz a pirâmide de proteção, mas eu cheguei na festa, eu fiquei exausta, eu saí de lá pesada. Aí eu, calma, gente. Não é o lugar, não é porque não deu certo, é que você despendeu energia demais e ficou sem. Então, certifique-se que você tem a energia para criar as coisas nesse campo que a gente chama de forma pensamento. Ok? Bora para o próximo tópico. Deixa eu só dar uma avançada aqui, gente, que eu acho que tá pulando. Eu vou voltar aqui, só um minuto, tá? Aí, eu sabia que tava pulando. O que é apometria, a gente já falou, né? Então aqui, deixa eu só voltar um pouquinho. O que é apometria a gente já falou, né? Que é esse conjunto de técnicas que que nos permite perceber outras realidades, além da medida desta realidade material. E aí, essas técnicas, elas são quase, sei lá, infinitas, né? Porque quanto mais criatividade você tiver, mais técnica vem para você. Mas o que eu quero mostrar para vocês, principalmente nessa imagem, é que a gente lida com a apometria, principalmente a apometria clínica, como um conjunto de técnicas para cura, tá? E aqui eu tentei ilustrar isso. Os médicos do astral cuidando ali, desdobrando o nosso cliente, que o desdobramento dele está em cima. E aí aqui eu tentei representar, né, com a IA, que aqui seria o corpo astral dele e atrás os corpos do mental, que são os corpos que a gente trabalha também na apometria, tá? Então é só por curiosidade eu passei aqui para essa por esse slide. Aqui é outra coisa, aqui é um ponto bem importante que a gente precisa trabalhar e aqui por aqui a gente vai ficar algum tempo. A primeira lei da apometria é a lei do desdobramento. André, o que que é lei? A apometria são 13 leis que um cara brasileiro, ele codificou a apometria, ele trouxe a apometria. Não vou trazer essas informações. Isso aí no curso a gente vê. Mas nisso ele pontuou ali 13 leis. Por que leis, André? Por que que são leis e não técnicas? Não deixam de ser técnicas, tá? Mas as leis é porque aquilo ali funciona independente se a gente quiser ou não. Vai funcionar. Aquilo ali é um programa do universo. Aquilo ali já vem instalado no modus operandi das coisas. Então são 13 leis que viram 13 técnicas principais da apometria. A primeira delas, e a mais importante, que é o que faz a apometria acontecer, é o desdobramento. A galera que já foi em centro espírita, kardecista, a galera que entendeu um bando e aprofundou, já ouviu falar sobre desdobramento. Já ouviu falar que quando as pessoas dormem, elas saem do corpo e vão passear por aí. Pois bem, eu vou quebrar um pouco esse paradigma, esse conjunto de crença. Nem toda pessoa que dorme desdobra e vai passear. E aí eu vou um pouco além.
A maioria das pessoas não desdobram à noite e não saem para passear. E aí eu ainda vou além. Quem desdobra não é toda noite. Não é toda noite que eu saio do corpo e vou passear por aí. Não é, não é, não é. Tem pessoas que realmente soltam, tem. Tem pessoas que vêm lá, ó, a galera tira, tem. Isso aí a gente vê tudo também no curso. Mas o que que importa aqui pra gente? Quando a gente descobriu que há esse desdobramento, a gente achou que isso era involuntário, que o espírito fazia isso, né? Que na época chamava de espírito, hoje a gente chama de corpo astral. Mas na época, Allan Kardec chamava de perispírito, que era o conjunto da alma, né? Então, a gente sempre acreditou que isso era involuntário. O que o doutor José Lacerda de Azevedo trouxe, falou, ó, tem como a gente fazer isso voluntariamente. Tem como eu me desdobrar voluntariamente. E aí a gente vê, né, a galera projetando no astral, falando de projeções, falando de sonho lúcido, falando de um monte de coisa que, na verdade, são projeções astrais ou desdobramento do astral. Mas vamos quebrar aqui uma barreira logo de cara. Quando eu fui iniciado na apometria lá atrás, todo mundo falava que quando a gente fazia apometria, a gente desdobrava o nosso corpo astral. Não é bem assim, tá, gente? Não é bem assim. A gente faz dois tipos de desdobramentos. A gente desdobra o corpo astral, que é esse desdobramento que vocês estão vendo enquanto a pessoa está dormindo. E para esse desdobramento do corpo astral ser completo, a pessoa precisa estar, no mínimo, semi-inconsciente, mas muito semi-inconsciente. Muito, muito, muito. E aí acontece esse desdobramento astral. André, mas você falou para ser completo. Tem como ser incompleto? Tem. Tem como a gente desdobrar o astral momentaneamente, né? Ficar muito relaxado, desdobra o astral, manipula o que tem que manipular e volta. Tem. Poucas pessoas treinaram ou treinam para chegar nesse nível, mas dá para fazer. Você pode treinar e você pode fazer, tá? Mas o que é normal na apometria é um desdobramento psíquico. A gente desdobra, a gente abre o nosso campo psíquico e a gente anda no astral ou nos outros planos com o nosso campo mental e não com o nosso campo astral, nosso corpo astral. Essa é a primeira diferenciação que a gente tem que fazer. Nem todo desdobramento é um desdobramento astral. A apometria que eu faço, né, que eu gero relatório, a maioria das vezes é um desdobramento psíquico que eu faço. E psiquicamente eu dou comandos e faço o processo com as técnicas. Só que tem vezes que é necessário eu ir para a cama e aí eu entro, sabe quando você não sabe se está dormindo ou se está acordado? Você não sabe se está, sabe aquela sensação de meio que cochilar? Eu entro nesse estado e faço o processo que eu preciso fazer. Depois eu volto e aí na hora que eu faço o relatório eu lembro de tudo que foi feito e faço o relatório. André, mas aí não é qualquer um que faz isso. Como assim? Eu vou deitar e aí eu não tô nem com sono, eu pum, apago e faço o processo. É, você pode, tá? Eu sou o cara louco que vai falar pra você que você pode. Eu sou o cara louco que vai falar que qualquer um pode. Porque quando eu falava isso lá atrás, dentro das instituições, dentro das ordens, não, André, você não pode falar isso, porque as pessoas podem fazer besteira, as pessoas podem se perder, as pessoas. É, pode, tá? Pode dar merda, pode, pode. Por isso que eles falam que não é qualquer um que pode fazer, mas é qualquer um. Eles só não querem que você faça porque eles estão com. Eles não querem te dar o conhecimento. E aí não é para você sair fazendo isso sozinho, sem um guia, tanto material no plano físico quanto um guia no plano espiritual. André, todo mundo sabe, cara, que qualquer pessoa faz, mas ninguém vai na internet falar isso.
E eu entendo. Eu também, eu falo isso, falo, cara, ó, você pode fazer, mas olha, não faz sozinho não. Olha, estuda muito antes. Olha, treina, faz um treinamento antes, porque eu quase tomei na cabeça quando eu comecei, e eu estava dentro de uma ordem, eu estava dentro de um grupo, eu estava dentro de uma egrégora, mesmo assim eu tomei umas porradas bem que você não precisa. Mas todo mundo pode, tá, gente? Todo mundo pode. Com o treinamento certo, com o tempo correto, com o processo certo. A apometria é para todo mundo, ao mesmo tempo não é. Você consegue entender isso? A apometria é para todo mundo consegue, todo mundo pode, se quiser pagar o preço. O preço é o quê? É você se dedicar, é você estudar, é você treinar. Então, a gente tem dois tipos de desdobramento psíquico, que a gente sempre no começo vai trabalhar com desdobramento psíquico. Esquece um pouco o desdobramento astral agora. Desdobramento astral é para treinar depois. Depois que você dominar todas as técnicas, depois que você dominar todos os trâmites, todos os caminhos. Hoje eu desdobrei a gente psiquicamente. A gente está desdobrado psiquicamente. Você está bem. Você não está sentindo nada. Por alguns minutos eu me desdobrei um pouquinho do astral para fazer um negócio aqui agora na aula. Para alguém aqui. Pá. E voltei. Nesse processo já me desprendeu muita energia. Já comecei a beber água. Já comecei. Porque desdobramento astral, mesmo que for uma porcentagem mínima de energia astral, te consome muito. Você ainda não está preparado. Então, calma. Entenda o desdobramento psíquico, não o desdobramento astral. Foi? Vamos ver. E aí, deixa eu só dar uma conferida. Isso, é aqui mesmo. Duas coisas que são muito importantes na apometria, da gente entender porque é muito original da apometria. Em outros lugares, assim, original, né? A apometria, ela trouxe isso e compilou. Porque em outras culturas tem esses conceitos, só que de uma outra forma. Falado de uma outra forma, cultuado de uma outra forma. Personalidades e subpersonalidades. Anota aí. São duas coisas muito curiosas que eu gosto de falar sempre quando eu falo de apometria. E aí a gente também tem que conversar, bater um papo aqui, mas por algum tempo. Por quê? O que que são personalidades? Dá licença, gente. O tempo virou. Pode ser frio ou calor, meu nariz entope. É um vício que eu tô trabalhando. É o soro. Vamos lá, foi bom pra gente respirar. A apometria, ela abraça o conceito de reencarnação. Então, para a apometria, a gente não viveu só essa vida aqui. Nós vivemos antes, nós viveremos depois e nós vivemos simultaneamente. André, você é maluco. É isso. A nossa consciência, ela é uma projeção holográfica do todo, do qual a gente traz uma vivência na nossa consciência. Não vou entrar nesses conceitos não, porque hoje é só uma aula apresentação do que é a apometria. Mas na apometria nós temos técnicas para fazer uma investigação energética no teu campo energético. E ali podem ter obsessores, podem. Ali pode ter informações de pessoas encarnadas, por exemplo, alguém que está com raiva de você, alguém que está com medo de você, alguém que está com mágoa de você. Mas podem ter também um tipo de obsessão que a gente chama de auto-obsessão. E o que que é essa auto-obsessão? Você tem linhas de encarnação. Então aqui você foi o Zé das Couves, depois eu fui o Zé.
o Zé o Zé oriental, depois eu fui o Zé que nasceu na Islândia, depois eu fui o Zé que viveu na África, depois eu fui o Zé fulano de tal. E essas informações ficaram no meu campo, ficaram no meu armazenamento universal, no meu HD da minha existência. E por algum motivo, ou melhor dizendo, por algum gatilho na minha existência atual, eu puxo essa informação para o meu campo. Vou explicar melhor. Eu posso fazer uma varredura no teu campo e ver uma mulher te obsediando, falando assim, ó, larga esse crápula. Ele é um vagabundo. Ele te maltrata. Larga ele, larga ele, larga ele. E você fica com aquele pensamento, achando que é seu. O que é, mas não é. Você vai entender. E aí você fica, pô, vou largar meu marido, porra, ele tá me irritando, porra isso, porra aquilo outro. Aí você vai na apometria. Você vai na apometria. Na apometria, a galera lá faz uma pirâmide e atrai o responsável por esses pensamentos sabotadores do teu casamento. Na apometria, a gente vai identificar que aquilo ali era uma versão sua do passado, ou seja, uma personalidade sua que foi morta pelo seu atual marido. Ou seja, em alguma vida para trás, o teu marido te matou. E por algum gatilho na atual encarnação, você trouxe essa informação e começou a alimentar essa informação em você, como se fosse um sussurro externo. E essa personalidade ganha vida no mesmo lugar onde a gente cria a pirâmide. Para pensar. Se a gente é capaz de criar uma pirâmide em algum plano, a gente é capaz de criar qualquer coisa. Vamos refletir ainda mais. Há literatura que diz que o nosso consciente é 15% e o nosso inconsciente 85%. Há quem diga que é 93 para 7%, 7 consciente e 93 inconsciente. Isso é metafórico. É só para a gente entender que o nosso inconsciente ele é maior e mais potente do que o nosso consciente. Se no nosso consciente a gente precisa ficar dando pulsos, comandos, e isso e aquilo, o inconsciente cria o que ele quiser a hora que ele quiser. Se ele sentiu que está pressionado ali, tem uma informação e precisa despressurizar, ele vai criar nesse campo, forma pensamento, uma personalidade. É uma pessoa com a mesma energia de uma pessoa, com a mesma inteligência. Imagina tudo que você viveu, aquela experiência ali, quase encarnada, né? É, é, num campo astral. Então a gente vê, por exemplo, a Umbanda não tem essa informação. Ainda não chegou, quer dizer, na maioria dos templos ainda não chegou essa informação. Em muitos templos já. Porque a apometria está dentro da Umbanda também, como está dentro do Kardec, como está dentro do Ramatiz, como está dentro do universalismo. Mas a maioria não entende isso. E aí, às vezes, você vai lá, vem uma entidade, fica, né? Eles estão puxando um obsessor. E aí ela fica braba contigo, te xinga aí que você é burra, que você é isso, que você é aquilo. A galera lá pensa que é o quê? Ah, não, é algum espírito desencarnado que tá obsediando ela. Pode ser? Pode. Mas a maioria das vezes é uma personalidade. Que eles puxam como uma entidade, porque tem energia de entidade. Porque parece ser uma entidade, parece ser um obsessor, mas na verdade era uma versão sua do passado. Que por algum motivo você recriou aquela informação no aqui e no agora. Fez sentido isso para vocês? Quando a gente entende isso, a gente começa a entender as sabotagens da nossa vida. Por que que eu não consigo empreender? Por que que eu não consigo ter um relacionamento saudável? Por que que eu não dou certo com ninguém? Por que que eu não consigo parar em um emprego? Por que que eu não tenho clientes? Porque toda hora tem alguma personalidade ativa te sabotando, te sabotando, te sabotando. O meu primeiro movimento grande de autodesenvolvimento foi aprender a lidar com as minhas personalidades
e adormecer ou ressignificar ou conversar, quer dizer, conversar eu conversava sempre. E aí eu comecei a ressignificar minha vida fez assim, ó. Vou contar alguns casos aqui que eu ressignifiquei das minhas personalidades. Teve um, tem uma que eu sempre conto, que é ele era um monge dominicano. Ele, né, é muito engraçado a nossa linguagem. Ele, mas era eu, né? Ele porque é uma outra personalidade, ou seja, ele diferenciava dos conceitos, mas a consciência era a mesma. Um monge dominicano de algum lugar frio da Europa que fez um voto de pobreza. Olha só que merda. O André, prosperidade, abundância, tô louco pra ficar rico. Espiritualidade é abundância, espiritualidade é prosperidade, espiritualidade é beleza, espiritualidade é ser grande, é crescer, é ajudar, é contribuir. E aí vem, isso foi gatilho para um monge época de 1100, 1200, logo que a ordem dos dominicanos nasceram lá. Eu não lembro direito, mas até o ano ele me falou. E aí, qual era o movimento dele? Primeiro que ele fez um voto de pobreza. Ele fez um voto de pobreza. Então, ele só comia o que davam para a igreja. Então, os aldeões lá, a galera dava pão para a igreja, e ele comia aquilo. Eu, né? Ele, eu. E a função dele na vida foi passar pergaminho e livros a limpo. Então, como era muito frio, ele vivia meio que dentro de cavernas, com aqueles mantos, passando pergaminhos, livros a limpo, principalmente no inverno. E ele virava para mim e falava: Cara, você não pode cobrar para fazer isso. Você não pode, você não pode, você não pode, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo, você não pode aquilo. E aquilo tava me sabotando. E eu entrei numa noia. Eu falei, Caraca. Eu falei, ô, tem alguma coisa aqui. Eu fiz a pirâmide, atraí essa minha personalidade, fui trocar uma ideia. E eu não podia adormecer ela. Por quê? Porque muita coisa do que eu sei hoje começou lá. Muita coisa do que eu acessei como conhecimento começou lá. Por isso que eu sempre falei desde pequeno, a igreja esconde muita coisa. A igreja católica sempre soube, a gente que não sabe. Desde os meus 14 anos eu falo isso. Porque eu já vi, né, na minha consciência, eu passava esses documentos a limpo. Só que esse cara fez um voto de pobreza, pô. E esse voto de pobreza estava vibrando na minha vida até hoje. E aí eu conversei com ele, desenrolei, falei, cara, tu foi muito bom pro teu tempo. Eu tô em outro tempo. As coisas mudaram. A proposta é outra. Olha só. Eu lembro que eu tava sentado, passou um ônibus. Falei, pô, tu sabe o que é aquilo ali? Não, não sei o que, deve ser o que João escreveu em Apocalipse, não sei o que lá, e não sei o que lá. Falei, não, meu filho, não, aquilo ali é só um meio de transporte, só isso. Não é nada do que João escreveu. Ou pode ter sido, né, e a gente não interpretou direito o que João escreveu. E aí conversei, fui lá, queimei a porra do contrato de pobreza lá, do decreto lá, queimei, desdobrado, né, gente? Entenda que isso são os processos no astral. Eu falei com ele, falei, cara, eu preciso do teu conhecimento, cara. Do teu conhecimento eu preciso, mas ó, voto de pobreza nessa existência, neca de pitibiriba, que é voto de abundância, voto de prosperidade, voto de riqueza. Quanto mais rico eu for, mais eu vou conseguir fazer o que eu vim fazer. Ponto. Tu viveu uma proposta, eu tô vivendo outra. E aí, pronto, começou coisas a andarem na minha vida. E aí você vê, muitos sabotadores do teu casamento pode ser personalidade, muito a questão de preferências na vida podem ser personalidade sussurrando. Olha que incrível. Já vimos, em alguns casos, tanto no Mahadeva quanto na casa onde eu fazia parte antigamente, de problemas de saúde autoimune ser uma personalidade querer invadir o corpo da pessoa para tomar conta no lugar dessa personalidade atual. E aí as células entram em confronto, começam a se atacar, personalidade atacando personalidade. O corpo não sabe a quem obedece.
E você entra em paranoia. Pá. Aí a gente pega essa personalidade, acalma, encaminha, a pessoa melhora. Dá o tempo, né? Do corpo se regenerar, a pessoa melhora. Tem personalidade tão inteligente que vem e passa a perna na gente, engana a gente, conversa, leva na lábia. Tem o poder que uma outra entidade teria. Você aí, às vezes, muito esmildinho, humilde, né? Simples, e só que em alguma vida tu tocou o terror no mundo, cara. Tu era um, sei lá, um rei maluco, tu era um faraó que tocou o terror, tu era. E aí tu fala assim, ai, mas eu não entendo porque sou tão atacado espiritualmente. Ai, André, eu sou uma pessoa tão boa, sou uma mãe de família, eu tenho. E eu não entendo, mas só que teu passado, filho. Tu só fez merda. Agora tu acordou, agora tu tá de boa, mas tu só fez merda. E aí a gente tem que limpar essa merda lá de trás. E aí a apometria faz isso, a gente vai limpando, 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 limpando. Você vai tomando consciência, faz conscientização, conscientização, conscientização. E aí é assim que funciona as personalidades. Pô, no curso de apometria, quem já fez aí, Inês, eu não sei mais quem tá aí que já fez o curso, sabe o quanto de tempo que a gente utiliza para explicar personalidade. E aí elas que estão no grupo elas fazem apometria, elas percebem o quanto, a quantidade de personalidade que a gente trabalha. É muita coisa, gente. É muita coisa. Muitos dos nossos problemas são personalidades do passado atentando o nosso juízo hoje. Deixa eu só ver se está certo aqui. Ah, aqui a gente vai entrar num caso muito parecido, porém, porém, você cria nessa existência, que são as subpersonalidades. Tem um exemplo que eu gosto de usar muito porque ele é muito clichê mesmo, a gente percebe muito isso. Nesse mesmo campo, forma pensamento, que essa personalidade ela se manifesta, ela é criada pelo teu inconsciente. Você cria subpersonalidades. Vou dar um exemplo. Você fuma, pá, pá, pá. E aí você para de fumar. Você luta com aquele desejo e não fuma. A tua psique, ela entra meio que em surto. Fala, pô, quero fumar, quero fumar, quero fumar, quero fumar, quero fumar. O que que ela faz? Ela despressuriza, cria uma versão sua nesse campo forma pensamento, e essa subpersonalidade vai perto de alguém que tá fumando e fuma com ela. André, tu tá bagunçando a minha cabeça. Pois é, meu filho. Isso é apometria. A apometria te mostra coisas, te mostra movimentos que você não tem noção. Então tem subpersonalidades, por exemplo, um adolescente que tá com o hormônio lá em cima, que tá louco para ter a sua primeira relação. E ele tá tentando lidar com aquilo. E é aquilo. Cara, é certo esse moleque tem uma subpersonalidade que tá aí botando. Tocando terror no astral no quesito sexual. Desejos sexuais criam subpersonalidade. Impulsos que a gente reprime e não trabalha cria subpersonalidades. As subpersonalidades elas são criadas principalmente por dois movimentos. Desejos muito fortes ou traumas. O que que é trauma e como que é a subpersonalidade do trauma? Vou pegar um caso aqui pesado, gente. Mas só que eu já vi isso alguns atendimentos. A pessoa foi abusada com 7, 8 anos. E aí ela criou uma subpersonalidade que ficou presa no espaço-tempo naquele ato. A pessoa se afogou. Outro caso que eu já peguei uns dois ou três. Quando tinha uns 4 anos, ela cria uma subpersonalidade que fica presa naquele afogamento. E aí também isso pode ser um vórtice. E aí vórtice é só no curso mesmo, e mesmo assim no curso, escada você não entender. Mas pode ser um vórtice, mas pode ser uma subpersonalidade também. Ou pode ser os dois. Um vórtice que criou uma subpersonalidade.
Mas subpersonalidade ela pode ser por um desejo muito forte que eu não consigo realizar. Então eu crio essa subpersonalidade. Eu já peguei subpersonalidade de mulher que de noite ela metia-lhe o cacete no marido. A mulher tinha tanta raiva do marido, a mulher queria socar tanto o marido, a mulher queria acabar com a raça do marido que ela criou no astral. A mulher era uma santa. Nossa, uma santa. Se olhar e falava, rapaz, essa aí tem que dar um prêmio pra ela. Quando a gente abriu o campo do marido, a mulher tava metendo-lhe o cacete nele, pô, de noite. Ah, eu não consigo dormir, eu tô com insônia, eu acordo com dor de cabeça, e aí na hora que eu vou dormir eu me sinto, eu sempre tô com crise de pânico. Mal sabia ele que era a mulher, puta com ele, porque tinha pegado algum erro, pegou algum erro dele, nem falou o erro pra ele. Isso foi muito louco. Isso foi lá na casa onde eu tava, que a gente tratou isso. E aí a merda veio no ventilador ali, né? A mulher tava ali, o cara tava ali, a subpersonalidade tava ali, o cara tava apanhando. Então, assim, subpersonalidade é algo bem interessante pra gente estudar também. É outro tema que a gente fica duas, três aulas para entender o que é subpersonalidade. E aí agora eu te pergunto, você que quer ser terapeuta ou é terapeuta aqui no grupo? Cara, um conhecimento desse aqui ajuda, não ajuda? Você imagina? Você entender os processos, você vê que é personalidade, você vê que é sub, e você simplesmente com uma técnica resolve aquele problema da pessoa. Não é todo problema que é personalidade, não é todo problema que é sub, mas se for isso, tu tá bem, porque tu vai resolver assim, ó, literalmente no estalar de dedo. Vai instalar 7 vezes, vai instalar mais 7, depois no máximo mais 7, sabendo que tá fazendo. André, eu não consigo parar de fumar. Eu paro de fumar 3 meses depois eu tô fumando. Aí a gente faz a reprogramação mental, a gente faz lá a hipnose clínica e no final eu faço uma varredura e tiro todas as subpersonalidades que ela criou para fumar para ela. Pronto, resolvido o problema. Agora é você saber lidar com esses impulsos de uma forma diferente. Beber, fumar, sexo, né, desejo sexual cria muita subpersonalidade. Deixa eu ver mais o que cria muito personalidade, além de trauma, né? É, medo cria muita subpersonalidade, medo de alguma coisa cria muita subpersonalidade. É isso, assim, os principais, né? Vamos ver se. E aí, para a gente finalizar, a gente vai falar de um conceito muito que é a chave da apometria. Conceito-chave, né? Eu falei do conceito-chave. Gente, nessa aula, eu vou trazer aqui para vocês o que eu tentei fazer. Eu tentei trazer os principais tópicos e tentei aprofundar um pouquinho para vocês terem noção. Então, por isso que eu falei de proteção energética, depois eu falei sobre o desdobramento, depois sobre personalidade, sobre subpersonalidade, e agora a gente vai falar sobre os 7 corpos. O que são os 7 corpos? Primeiro, isso não é invenção ocidental. Isso a gente foi beber da fonte do hinduísmo, principalmente do hinduísmo, mas em algumas tradições budistas, lá nos Vedas está, lá no livro tibetano dos mortos está. Então, assim, tá lá, tá? E aí, os mestres trouxeram para cá para a gente entender isso. Então, a gente abraçou essa filosofia, a gente abraçou esse ponto de vista da existência. Os 7 corpos é a filosofia, é a crença ou a constatação que nós não somos feito de um corpo só, o corpo físico. Nós temos, no mínimo, e aí eu falo no mínimo porque tem uma galera que fala que tem corpo pra cacete, e no fundo tem, tá? No fundo tem. Mas se com 7 a gente não trabalha nos 7, tu imagina nos outros. 7 corpos. Tem o corpo físico, que é o que eu conheço. Tem o duplo etérico, que é o meu corpo energético. Tem o meu corpo astral, que é o corpo que a gente viu lá, que é o que a galera acha que vai passear de noite. Tem o corpo mental, que aí está muito ligado também ao emocional. O emocional está muito ligado ao etéreo, ao astral e o mental inferior.
E nós temos o mental superior e temos o búdico e o átmico. Não se desespere, porque no próximo slide está bonitinho, você vai ver isso, tá? Eu só quero trazer primeiro para você entender que nós temos corpos multidimensionais. Tenho o meu corpo etéreo, tenho o meu corpo energético emocional, tenho o meu corpo astral, que são os filmes aí sobre espiritismo, é ali que aquilo ali é um corpo astral. Tenho o meu corpo mental, e aí daí para cima são os corpos mais divinos, tá? Então deixa eu mostrar para vocês aqui quais são esses corpos. O primeiro vocês já conhecem, é o corpo físico, não vou nem tirar aqui a minha, vou até diminuir um pouquinho essa minha tela aqui. Fica melhor para vocês. O corpo físico, esse aqui deve ser o Ronaldo. Eu dei o nome dele de Ronaldo, não faço a menor ideia de quem é esse ser abençoado que nos proporcionou. Provavelmente deve ser um professor de apometria, né? Então eu honro, meu amigo. Muito obrigado por essa imagem. Está honrado aqui. Se eu soubesse o seu nome, eu faria questão de falar. Mas, dito isso, o corpo número 7 aqui é o corpo físico, o corpo normal que você está tocando. O corpo número 6 é o corpo etéreo. O corpo etéreo, gente, ele é só energia. Ele não tem uma forma física, assim, de aparência. Ele não tem uma aparência. Ele é só energia, ele é um campo energético. O corpo astral, ele já é uma xerox do teu corpo físico. O corpo do mental inferior, ele é oval e saudável, costuma, porque isso não é uma regra, costuma ser azul, azul claro. Alguns veem violeta quando tá. Então, o mental pode também ter ali uma coloração diferente. Costuma ser azul claro. E aí tem variações. Desculpa, engasguei com água. Vamos lá, na apometria a gente trabalha com esses três aqui, ó. Etéreo, astral e mental inferior. André, mas eu já vi a apometria falar de mental superior. É, trabalha também, mas só que é menos. Para você trabalhar com mental superior, você tem que ter um conhecimento e um treinamento bem afiado, tá? Então, na apometria, a gente vai sempre trabalhar etéreo, astral, mental inferior. Sempre. Depois disso, vem os corpos sutis, mais sutis, divinos do ser. O mental superior, que é um mental onde está todas as tuas personalidades. O mental inferior é só a informação da tua existência atual. Só tem o André aqui nesse mental inferior. No mental superior do André, tem todas as possibilidades de passado, presente, multidimensional e futuro. Então tá ali. O meu eu do futuro está no meu mental superior, as minhas personalidades do passado estão ali, as minhas versões que estão coexistindo comigo, tudo tá ali, a informação no mental superior. E aí depois a gente vai para o búdico, que é o teu HD, o teu HDzão. Ali estão todas as informações e todas as propostas de existência que você tem que experienciar. E o átmico é a tua centelha divina, é o teu espírito, é o que a galera chama de mono da quântica na física quântica. É Deus em você, é o Criador, é a fagulha do Criador. O Criador escondeu-se dentro de você e essa fagulha é o átmico. André, mas você falou que tem muito mais corpos. Tem uma galera que pega isso aqui e desdobra. Então, assim, tem uma galera que do búdico pro átmico tem uma porrada de corpo. Do mental superior pro búdico tem outro monte de corpo. Do inferior pro... Aí tem um monte. Mas isso aqui é o básico, gente. E aí eu ainda trago pro básico do básico. Na apometria vamos trabalhar o etérico, que é o corpo, que quando você... Ó, o físico morre. 48 horas depois, no máximo, o etéreo some. Ele se dissolve. Você fica com o astral. Há casos que você já desencarna e fica só com o mental inferior. Tem casos que você tem conhecimento e fica com o astral, ou você fica só com o astral por N motivos.
Se você fica com o corpo astral, você vai precisar passar para a segunda morte para reencarnar. Então você morre nesse corpo astral também, e aí você fica com o teu mental superior e esse mental superior encarna. Isso é papo também para duas, três aulas no curso. Então o físico morre, o etéreo, 48 horas depois, ele se desfaz, a energia volta para a natureza, o astral fica lá. Pô, é o astral que vai para o hospital. É, Nosso Lar. É o astral que vai lá. Não tem o filme Nosso Lar? É o astral. É o astral que fica perdido lá no umbral, pegando a filosofia do espiritismo. É o astral, esse é o astral. E aí no astral está acoplado o mental. Para você encarnar, você tem que passar pela segunda morte. Esse astral morre. E aí é muito mais sutil do que a morte física. O mental se descola, volta para o mental superior. Então é muito bonito de ver isso, porque o mental superior ele se aproxima, ele puxa o teu mental, esse corpo aqui vira o que a gente chama de cascão. E esse mental inferior, superior encarna novamente. Maneiro, né? Nunca te falaram isso, né? Nunca te falaram isso. Porra, como que do astral tu nasce de novo? Como? Tu vai entrar, tu é deste tamanho, aí tu vai ficar deste tamanho. É porque você tem a segunda morte. E aí você morre no astral, e aí o teu mental inferior, ele volta pro mental superior, e esse mental superior, ele vai encarnar novamente. Fez sentido, sim ou não? André, na igreja não fala nada disso, não fala. Infelizmente. André, isso é apometria, meus jovens garfanhotos. Deixa eu aumentar isso aqui. Isso é a apometria. Vou fazer o seguinte. Vamos. Muito obrigado. Paz e luz a todos os seres. Espero que essa aula tenha iluminado a tua consciência. Combinado? Paz e luz a todos os seres.